Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, de uma guerreira marcial, os 60 minutos de hoje. Tô cansada hoje, tô baqueada, né, com meu dente, tá doendo e tal. Tô me preparando para voltar pra arte marcial ainda. Já tenho um lugar para treinar Aikido, já tenho um lugar para treinar outra arte marcial que eu quero, então tá tudo bem, tá tudo encaminhado. A gente tem vários dojos, né, de Aikido. É difícil você achar, né? Um bom dojo, um sensei ético e correto, com postura, né? O que mais eu vejo no Aikido e que me surpreende é a falta de ética dos senseis, dos donos de dojo, de federações. É por isso que a arte está numa decadência, numa crise moral e ética. As federações são muito ruins, as lideranças são muito ruins, as associações, os dojos, os senseis de Aikido, eles abusam, né, do poder deles. E como o pessoal do Aikido não tem informação, não tem bagagem nenhuma, eles se submetem ao abuso do sensei. Como eu entro em conflito com o sensei. Eu tenho, né, bagagem sobre Aikido, já li muito livro, conheço o Aikido. Estou há muitos anos tentando encontrar um sensei bom no Aikido, mas não encontro, tá? São 7 anos. Eu duvido que exista. Então, é uma arte legal, mas infelizmente não tem senseis bons, você não encontra, tá? Você encontra só senseis assim, amadores, charlatões, mentirosos, propaganda enganosa, abusivos. E aí, esse último dojo foi uma coisa impressionante. Eu conheci esse cara, treinava com esse cara, eu nunca gostei desse cara. Eu achei ele machista, briguei com ele quando eu era colega dele de treino. E eu fui pro dojo dele, ele criou, né, abriu um dojo, um psicólogo. E ele, eu não gosto dele. Eu rompi com ele, né, um tempo, porque ficava levando e trazendo, um cara bem do mal, bem tóxico, fofoqueiro, joga uma pessoa contra a outra, né, ele é bem mal resolvido, fala demais, ele não fala coisas, né, coisas, é pouquíssimo, do que ele fala demais, o que dá pra você tirar de interessante da fala dele é o mínimo, de 90%, 100% do que ele fala, acho que você consegue tirar uns 5%. De coisa construtiva, tá? Do que ele fala. Então ele fala demais, ele é um cara mentiroso, uma propaganda enganosa, né? É um pseudo democrático. E quando você tem informação, você sabe. Esse que é o problema, né? A maioria do pessoal não tem informação no Aikido, né? Não tem bagagem, não tem crítica nenhuma. Eles acham que o sensei tá lá, é Deus. Então eles não conseguem ler esse homem. O machismo, né? Ele, a mulher dele, a namorada dele é a cabeça, tá? Ela que conseguiu o lugar pra ele ficar, porque nem isso ele conseguiu pra ele dar aula, sabe? Uma coisa assim. A cabeça é a mulher. Se percebe isso, né? Nos casais de Aikido, você percebe a mulher é a cabeça, infelizmente. E pior é que mulher machista, hein? A mulher é bem machista no Aikido. É, as mulheres no Aikido, elas têm conceitos bem machistas, tá? E elas, imagina, ela é a cabeça desse cara machista. Ele já é machista e vai ficar pior que aquela mulher. E a namorada dele, você acha que ela é legal, simpática, feminista e tal, mas não é. Ela não é. Você vai lá, você vai vendo. Não é assim. Ela finge. Sagitariana é fingido, tá? Sagitariano é fingido. E ele é gêmeo. Gêmeos, imagina, né? Não tem limites, não respeita o espaço das pessoas. Fala um monte de coisa, um monte de bobagens. Você consegue tirar, do que o gêmeos fala, você consegue tirar 5% só. De construtivo. O resto é tudo blá blá blá, porque ele gosta, né, de dar um de sabichão. Então, esse psicólogo foi assim, uma coisa impressionante. Eu não posso dizer pra vocês que eu não sabia que ele era do mal. Porque eu tive uma discussão com ele no passado, né? Depois eu rompi com ele, porque ele ficava trazendo e levando coisas negativas, jogando uma pessoa contra a outra. Ele é um cara que joga um contra o outro, mas ele não faz. Ele quer que você se suje no lugar dele, tá? Ele é bem assim, bem tóxico. E relacionamento dele é tóxico, acabou, né? Você percebe isso? Ele é tóxico com os alunos, ele assedia moralmente os alunos, alimenta o machismo do dojo dele, ele é machista, então é isso. Então eu saí de lá e foi bom, eu ia sair, eu não ia aguentar. Ele tá numa associação ultra elitizada e machista, né? Sem politização nenhuma, ele tá lá, ele falava mal dessa associação e ele está lá, tá lá fingindo que gosta da associação, então assim, é um cara que você não tem. Ele fala mal do colega religioso que tá dando aula lá com ele. Ele fala mal por trás, eu vi.
A namorada dele fala mal, o outro fala mal. Então, assim, é um ambiente assim. Mas isso é normal nas artes marciais, tá? A pessoa puxar teu tapete, te derrubar no Aikido, é demais. Trairagem no Aikido. Vocês perguntarem assim, qual que é a arte mais traíra, assim, que vocês teve? O Aikido tá no ranking, em primeiro lugar, tá? É um bando de traíras que estão lá, pessoas sem noção, sem limites, sem respeitar, não respeitam mulheres, é isso. Tá? Uma mulher muito inteligente não aguenta ficar no Aikido. Mas, enfim, hoje a gente vai falar de um livro, tá? Eu falo muito de livros aqui, eu vou falar dos meus. Eu tenho que falar dos meus, né? Eu publiquei alguns livros na minha vida e foi muito bom, sempre quis, sempre gostei de escrever livros também, além de fazer reportagens. Estou há 23 anos no jornalismo e publiquei alguns livros e tenho vários ainda para publicar. Mas um dos primeiros livros que eu publiquei foi esse aqui, Os Animais nas Guerras, a Força do Exército dos Bichos. É um manifesto contra o uso de animais nas guerras, tá? Óbvio que eu sou envolvida com causa animal, tá? Então, óbvio que eu sou contra o uso de animais em guerras. Esse livro foi difícil. Esse livro aqui, eu lancei ele, acho que em 2007, 2010. Foi o primeiro livro comercial que eu lancei, da Matrix. Eu falo de 35 animais, insetos, mamíferos, falo de golfinhos, bactérias, fungos. E o que mais me chamou a atenção, eu comecei a fazer esse trabalho quando eu fiz uma matéria para Mundo Estranho, em que eu relatava a história de alguns animais que foram usados em guerras. E a pesquisa ficou grande, eu entrevistei muita gente, fiz uma pesquisa grande, porque é um assunto que não tem material. E ficou grande. Eu consegui muito material. Aí eu pensei, vou fazer um livro. Fiz o livro, escrevi o livro, tá? Coloquei 35 animais, entre eles insetos, bactérias, fungos, mamíferos, golfinhos, focas. E aí eu mandei para uma editora, a editora Matrix aceitou, publicou o livro. Então, e foi um livro muito difícil de fazer, por quê? Porque eu sou envolvida com causa animal. E você vai lendo atrocidades que foram feitas, tá? Com os animais durante a história das guerras. O cachorro, né, sendo usado como cachorro-bomba. Eles usavam o cachorro como cachorro-bomba. Eles usaram pulgas, percevejos também, né, para prejudicar o outro exército. Eles jogavam, né, inoculavam esses insetos lá no exército inimigo, para causar baixas, né? Causava baixas. A mosca varejeira também foi usada, mas para curar feridas. E aí depois veio a bioterapia, que hoje em dia usa, né? Alguns animais para cura, né? Então eu falo também do uso de alguns animais para cura. Então me impressionou bastante. Esse livro foi um livro difícil para fazer, porque eu fui vendo os elefantes, né? Foram usados em guerras. Eles eram embebedados, os elefantes, e lançavam eles, eles ficavam completamente desnorteados, eles iam para cima do exército inimigo. Então, mas eles eram torturados, né? Torturados, maltratados, e viveram também estresse, porque é um estresse pós-traumático que o animal vive quando ele participa de guerras. Então é muito pesado, foi bem pesado fazer esse livro. Mas foi um livro que eu aprendi bastante coisa e fiquei mais revoltada ainda, né, com a humanidade, com o que a humanidade faz com os animais. Todos os aspectos, a humanidade usou os animais de uma maneira cruel. Aí você vai vendo como é que pode, né, um ser humano da mesma espécie que você fazer determinadas coisas, porque é covardia, né, você usar animal numa guerra. Então, me impressionou bastante. Os cachorros, tá? Eles explodiam, os cachorros bombas, eles explodiam. Os elefantes, eles embebedavam. Eles usavam pombas também para levar mensagens. Então você vai vendo coisas assim que você vai falando, caramba, como a humanidade é cruel, muito cruel. E na guerra já foi muito cruel, muito mais cruel, né, nas guerras. Os golfinhos também fizeram, até hoje fizeram, né? Os golfinhos
também rastreiam, né, minas marinhas, eles treinam esses golfinhos. E claro, quando o golfinho pega uma mina, ele explode. Então, é pesadíssimo você ler isso e você escrever um livro sobre isso. Mas eu fiz como um manifesto para que as pessoas saibam e lutem contra, né, o uso de animais nas guerras. Foi o primeiro livro que eu fiz. Foi um livro bem difícil, né? Pesquisa, não tem nada. Meu livro é inédito, é único sobre esse assunto. Eu entrevistei muitas pessoas e fui fazendo uma apuração muito boa. Foi o melhor livro que eu fiz. Eu tenho outros livros que eu publiquei. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Tá? Mas esse foi um dos primeiros comerciais. Primeiro livro comercial que eu publiquei. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.